Mas, na verdade, a definição de riqueza ela pode qual que ser é muito definida por quanta grana você tem. Então, se você fizer a conta, qual resposta você dá para a pergunta quanto tempo eu consigo sobreviver com isso se eu não trabalhar mais? Putz, isso é uma coisa que às vezes eu penso. É isso. E na pandemia, principalmente, muita gente pensou isso, né? Pois é. Juntou uma grana. Eu tenho certeza que algumas pessoas nos comentários agora vão falar, eu tenho 2 dias de vida. Meu dinheiro dá pra 2 minutos. 2 minutos. Né, Lene? meu Chega o nem pra dinheirinho assim, quanto tempo dura, né? Exato. Mas né, cara? Faz sentido. faz Isso. Quanto sentido. tempo dá? Eu parei de trabalhar com esse dinheiro. Porque, cara, eu não manjo muito dessas coisas. Depois a gente vai falar de toda a tua trajetória e como você lida com isso. Claro. Mas eu já não sou um cara mais... Não é novo, né? Eu tô com meus 39 anos, apesar de ter nascido em 1970, que eu dei aquela congelada no tempo, parei de contar. Mas eu fico pensando assim, cara, será que um dia eu vou poder parar de trabalhar? Assim, parar de trabalhar eu nunca vou parar. Eu gosto de fazer o que eu gosto. Mas trabalhar assim, de boa. Não pensando Só que eu por preciso fazer prazer dinheiro. mesmo. Sim. Quanto é... Eu tenho uma conta na minha cabeça, um número na minha cabeça, vê se eu tô errado. Eu quero saber de você. Eu tenho um número na minha cabeça que se a pessoa tem esse dinheiro no banco, ela tá tranquila pro resto da vida. Quanto você acha que é? Não pense no seu padrão de vida. Pensa pra qualquer um. Pro resto da vida, É. eu diria que uns 5 milhões. É mesmo? A depender da ambição de algumas pessoas. Eu achei que precisava ser mais, cara. Não. Com 5 milhões você consegue ajeitar. Tem gente, Tem não, um porque com rendimento. 5 milhões você faz vários investimentos, você pensa em várias coisas, e aí depende muito do nível de ambição da pessoa também, ou melhor, tem uma vida... do lifestyle dela. Mas assim, Quanto que ela quer viajar gastar? uma vez por ano, ter um carro, uma casa e não... A primeira coisa que ela devia fazer com esse dinheiro é procurar investir. Tá. Nada de passivo. Passivo tira dinheiro do seu bolso, Passivo é o quê? coloca. Uma casa, é passiva. A casa é passivo. Se você não está alugando essa casa é um O passivo. carro que você usa é passivo. Passivo, só tira dinheiro do seu bolso, não Paquito, coloca. que não veio hoje, é... Passivo. E ativo também. É, também. Ele gosta da bagunça, né? É, exatamente. Então, e o que é ativo? Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Então, se você tem ao mesmo tempo um imóvel, está alugando, você tem algum tipo de rendimento em ações, você tem algum produto online que está vendendo recorrentemente, você tem um ativo. Tá. Então, vamos lá. Você junta 5 milhões e tem uns produtos, algumas coisas correndo por você, aí tranquilo. Tranquilo. Senão aquele dinheiro vai ser consumido com o tempo e um abraço. Rapidinho. Né? É rápido, né? Rápido, Parece muito que é muito rápido. dinheiro, mas 5 milhões vai... Vamos lá, 5 milhões não dá nem $1 milhão. Aí uma 5 milhões de reais. doença, uma eventualidade... Exato. Como eu falei, depende muito da ambição da pessoa e do que ela pretende gastar. Tem gente que ficaria absolutamente tranquilo, sabendo fazer alguns investimentos com 5 milhões de reais, para o resto da vida não precisar trabalhar. Mas outras pessoas vão falar, 50 milhões, 100 milhões. Depende muito. Agora, sabe um dado interessante? É que depois que você atinge, se eu não me engano, a conta é $33 milhões, ok? Tá. Você começa a entrar num nível de riqueza, porque existem 5 níveis de riqueza. Ah, isso é interessante. Como Isso é que é? interessante. As pessoas acham que ou há rico ou há pobre. Existe isso ou isso. Exato. E tem um monte de degrau. Tem um monte bilionário, de degrau. né? Tem bilionário, tem Multimilionário. zilionário, tem o que você imaginar. É assim, quando você tem um patrimônio, eu falo líquido mesmo, de uns 30, 40 milhões de dólares, eu não tenho um número redondo aqui na cabeça, mas alguns analistas observaram que, cara, peraí, pessoas que têm essa grana têm o mesmo estilo de vida que qualquer bilionário. É mesmo? Você tem 3 assistentes. Você chegou daqui, não adianta quanto você vai ganhar mais, vai ser o mesmo estilo de vida. Cara, você tem que fazer muita força para gastar a sua grana. Essa é a questão. Tá. A não ser que você queira comprar um jatinho continental, Uma ilha particular. uma ilha particular ou um mega iate. Tá. Beleza, cara, você tem seus 33 milhões, 35 milhões de dólares, você tem praticamente a vida que o Elon Musk tem. Sem precisar fazer o esforço que ele tem para manter aquele absurdo de... Exato. Faz sentido, cara. Exato. Faz sentido. Então, assim, se você me pergunta quanto eu quero ter, 999 milhões de dólares. Cara, não tem limite. Não tem limite, sacou? Entendi. Então, chega um determinado ponto que eu já observei isso. Nossa, eu queria ter, sei lá, X milhões na conta. Tá. Eu observei que, atingindo 20% daquele valor, eu já tinha o lifestyle daquele cara que tinha aquela grana. Entendi. Porque eu conseguia manter o meu estilo de vida com aquilo.
Então, muita coisa é métrica de vaidade, é número. Cara, um bilionário, esses que você vê listado na Forbes, nas top listas e tal. Esse cara não consegue gastar a grana que tem. Claro que não. Não dá. Aí que acontece que outros gastam por ele, né? Exato. Não é? Exato. Ou dar uma separação, né? Como um caso aí de um cara que foi, sei lá, do top 3, caiu lá pro top 10, porque a mulher pegou a metade da fortuna. Nossa, cara. E a mulher automaticamente se transformou na top 4, né? Na top 4. Exato. Tem isso, né? Tem separações e tem, cara... E tem... A gente vê, às vezes, isso. Elon Musk perde não sei quantos milhões em um dia. Cara, você sabia São movimentos uma coisa... errados? São. Não, eu diria que não. Muita coisa também, como um cara que estuda branding, é estratégia de marketing. Sério? É bom eu falar que perdi tanto dinheiro? Ah, claro que às vezes sim. Por Depende quê? do contexto. Porque eu tô devendo alguém? Não, depende do contexto. Às vezes uma notícia para você... Perdi 5 milhões de reais, eu não vou conseguir te pagar esse final de mês aí. Puxa vida. Vou colocar na imprensa aí, né? Devo, não nego, pagarei quando puder. Cara, mas é sério, às vezes sério, vale? Depende do contexto, assim. Eu não vou conspiracionar aqui, tá? Eu odeio isso. Mas, por exemplo, alguns dias eu vi uma pessoa muito bem embasada dizendo o seguinte: pô, o Elon Musk pediu para vetarem lá toda a evolução com inteligência artificial. Você viu que sacanagem que ele fez? Pois é. Cara, Então, a gente falou aqui no programa, para em 6 meses. O cara me aparece com uma agora, ele só queria ter tempo pra fazer a dele. Então, assim, safado! Exato. Safado então, não, às vezes, espertão, né? Às vezes ele fala, porra, perdi uma grana, perdi 1 bilhão num dia porque eu dei um espirro na frente da câmera. Isso acontece. Cara, às vezes é uma jogada para uma outra coisa. E para mostrar o quanto dinheiro ele tem, que pode até perder esse dinheiro. Exato, não só para mostrar, mas porque debaixo dos panos também há alguma outra coisa que está surgindo de acordo com aquela perda. Entendi. Entendeu? E os 5 níveis de riqueza? Então, tem 5 níveis, eu não vou saber descrever todos eles aqui agora, mas esse nível, por exemplo, onde você já começa a ser um bilionário, agir como bilionário, mesmo sendo multimilionário, é o 3º nível. Tá. Cara, o 5º nível, eu já vou pular direto para ele. Você tem mais de 1 bilhão. 1 bilhão? 1 bilhão de dólares, vamos falar em dólar. Porque isso não é a minha empresa vale isso, eu tenho. Você tem. Ah, tá. Exatamente. Você tem. Porque tua empresa pode valer sua empresa 20 vezes mais que isso. Exato. 20 vezes mais que isso. Eu tenho uma coisa que, desde adolescente, eu mantenho na cabeça. Empresa rica, dono pobre. Empresa milionária, dono rico. Empresa multimilionária, dono milionário. Qual é a lógica? Eu não entendi. A lógica é que você está sempre basicamente um passo atrás da sua empresa. A sua empresa ela tem que sempre... Ela tem que tá na frente. Exato. Na verdade, o último aqui é empresa bilionária, dono milionário. Falei errado. É isso. Tá. Então, cara, no 5º nível, você é uma pessoa que fala assim, porra, esse final de semana meu filho ele é fã do Neymar. Neymar, olha só, toma aqui 200 milhões para sua empresa aí de caridade, só aparece aqui no aniversário dele, bate uma bolinha. É nesse nível, nem dói no bolso. Não dói no bolso. É tipo isso.